haverá uma tribulação, um período de uma tribulação como não houve outra igual, como está escrito na palavra de Deus, o próprio Jesus falando. No entanto, vai ter a parte final dela, que a Bíblia intitula como a grande tribulação, que é no final já dos 7 anos de reinado do anticristo, e daquele que se levantará para escravizar as nações. Mas é importante que a gente entenda o que Jesus falou para a igreja, falou para aquele que crê, para aquele que quer ter o escape, quer um dia ter uma vida com Deus, uma vida eterna, quer passar pelo processo do arrebatamento e pelo um processo de escape no momento de perseguição, porque os cristãos serão perseguidos, como está escrito na própria palavra de Deus. É só você ler esses capítulos todos, né? E a Bíblia toda como um contexto para isso que eu vos falo, né? E Jesus, falando com seus discípulos, em Lucas 17, e por diante, alguns versículos, ele diz assim: assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Davam-se em casamento é por quê? Porque existe um casamento que Deus decretou, que Deus foi o autor, né? O casamento entre um homem e uma mulher. E na época de Noé, estavam dando-se em casamento, ou seja, estavam fazendo um casamento em outros modelos. Homem com homem, mulher com mulher e diversos outros tipos de modelos de casamento. Por isso que a Bíblia, aqui nessa passagem, ela relata, davam-se em casamentos. Até o dia, ele continua dizendo, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre também, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. É importante que a gente entenda que esse dia, se você ver no contexto bíblico, em especial nos versículos, você vai ver que são diversos acontecimentos em poucos dias, né? Num período de tempo, o qual Deus intitula como o dia do Senhor, né? Mas serão diversos acontecimentos, um após o outro, em um pouco período de tempo. E ele continua dizendo, falando acerca da sua manifestação. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver seus bens em casa, não desça para tirá-los. Por quê? Veremos a seguir. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Por quê? Veremos a seguir. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la. E quem a perder de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram. É importante eu abrir uma aspa aqui para dar alguns detalhes. Muitas pessoas acham que aqui está falando de arrebatamento. A gente pode até usar esse texto, né, e crer, acreditar que talvez Jesus esteja falando de um arrebatamento também. Mas o texto é claro que Deus está falando de juízo, falando de coisas que acontecerão. E nós vamos ver a seguir os detalhes para que a gente entenda o porquê dessas coisas que ele falou. Fecha aspas. Então lhe perguntaram, onde será isso? Veja que perguntaram os discípulos,
Perguntaram para Jesus, aonde será? Não foi quando. Porque ele já tinha falado, no tempo do fim. Aonde será? E Jesus respondeu, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres, ou seja, os urubus. Então, Jesus estava falando aqui que vai ser um tempo de muita morte, de muita perseguição, tempo de guerra, de rumores de guerra, tempo que os cristãos vão serem perseguidos, mortos, onde vai haver uma separação entre pessoa e pessoa. Já começou isso nos nossos dias, já começou a haver essa separação. O que é a favor de Cristo, o que não é, o que confia na palavra, o que não confia, o que ama a Deus e o que não ama, o que ama os irmãos, os cristãos e os que não amam. Então já está havendo nos dias de hoje uma separação. E Jesus, falando para os seus discípulos, ele disse aqui, estarão dois numa cama, um será tomado. Irmãos, vai chegar o dia que duas pessoas estarão numa cama e adentrarão nas casas de cristãos, nas casas de pessoas de bem, na casa de pessoas que creem em Deus, para tirar essa pessoa para ser presa, para ser morta. Infelizmente, a realidade é esta, que já está acontecendo em diversas partes, no mundo inteiro. Então Jesus está falando aqui de uma perseguição. Por isso ele disse, onde estiver o corpo, aí se ajuntará também os abutres. Ele disse, haverá duas mulheres que estarão moendo, uma será tomada e outra deixada, porque haverá uma separação entre o que concorda com o tempo da pós-modernidade, o tempo de mudanças de lei. Haverá os que concordam com decisões que serão tomadas, né, que impedirão pessoas de cultuar a Deus, de buscar a Deus, de orarem, de ter uma vida cristã genuína. Então, às vezes, duas pessoas estarão juntas com pensamentos diferentes, com estilos de vida diferentes, uma buscando a Deus e outra não. E haverá uma separação, haverá uma perseguição para todas aquelas pessoas que amam Jesus. Eu quero que você entenda isso antes do arrebatamento. Porque as pessoas passarão por momentos, por dias de tribulação. Mas no arrebatamento seremos poupados da grande tribulação, onde nesses dias as coisas se intensificarão, o próprio Deus estará derramando juízos na terra. E é bom que se entenda que até o homem da desolação que se levantará para perseguir, para destruir, é com o aval de Deus, porquanto não se busca mais a Deus. Nos campos onde há plantação, onde há a colheita, não se busca mais a Deus em oração, em submissão às questões espirituais, né, os detalhes da espiritualidade, do relacionamento com Deus, para que Deus abençoe o campo. Né, e se planta hoje da maneira que o homem decidiu para esse novo tempo. Se colhe da maneira que o homem decidiu nesse tempo, sem buscar a Deus, para ele abençoar a terra, para ele abençoar os céus, para que caia a chuva no tempo certo, a quantidade certa, para que haja sequidão, a quantidade certa, no momento certo, para cada situação. De maneira que haverá uma separação do que busca a Deus e do que não busca. E ele diz, e quem perder a sua vida, porque não negará o nome de Jesus, salvá-la. Porém, quem quiser ter sua vida, perdê-la. Porquanto aquele que negar o nome do Senhor não será salvo. E a Bíblia diz aqui que um ficará, por quê? Porque concordará com todas as coisas que irão acontecer nesses dias. Então, duas pessoas estarão na sua cama, e um será tomado, e outro será deixado. E em Mateus 24, ele continua falando para os seus discípulos, dizendo, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis
odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa da adoração, por causa dos cultos, por causa dos louvores, por causa de um estilo de vida diferente, porque combatemos o pecado, porque não aceitamos o pecado, por mais que sejamos pecadores, mas nós não aceitamos o pecado, não queremos o pecado em nossa vida, porque o pecado nos separa de Deus. E a gente vive numa busca interna, intensa, uma busca a Deus para que Deus nos ajude, para que a gente possa estar vencendo os nossos pecados, as nossas limitações, os nossos problemas, para que a gente tenha um relacionamento com Deus, para que a gente tenha vida eterna. E muitos não concordam, muitos não gostam dessa situação, querem ter uma vida totalmente livre para fazer da sua vida o que bem quiserem, casando-se e dando-se em casamento das suas maneiras, plantando e colhendo da sua própria maneira, confiando no homem, de maneira, amados, não querendo o governo de Cristo. No Salmo 1, no final dele, a Bíblia, ela esclarece que a gente tem que beijar o Filho de Deus, para que sejamos bem-aventurados, para que sejamos abençoados, né? Mas muitos não beijam a pessoa de Cristo através de um relacionamento, através de uma vida cristã, de adorador, né? Uma vida que sendo moldada pela palavra, pelos mandamentos de Deus e pelo poder do Espírito Santo. E ele continua dizendo: sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de trair e odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pessoas que dizem que essas coisas vão acontecer, que Deus está contigo em toda a situação, e é verdade, mas mudando o plumo, mudando o rumo da revelação, para que a gente ache que nada vai acontecer, que a gente não precisa mudar, que a gente não precisa ter um novo estilo de vida, um estilo de vida que é inserido na palavra de Deus, através de um conhecimento que extraímos e tomamos e bebemos como alimento, como água para a nossa vida, para sermos lapidados por esse conhecimento divino. Então, levantar-se muitos falsos profetas, enganará muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então nós temos que perseverar, porque haverá dias difíceis, dia de angústia, dias atribulados, meus amados, dias que uns trairão aos outros, dois estarão no campo, um trairá o outro, dois estarão na cama e um trairá o outro, dois estarão no moinho e um trairá o outro. Meu amado, minha amada, isso foi o próprio Jesus que falou. É necessário que tenhamos os nossos olhos abertos, que a gente venha buscar uma vida com Deus, buscando um relacionamento com Deus, para que Deus possa estar dando sonhos, visões para a gente, sabedoria e inteligência para a gente escapar de situações difíceis de nossa vida e não perder a nossa salvação, não perdermos a nossa vida eterna, a qual Deus deu como coroa para a nossa vida. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de todos. Os iníquos que não gostam da palavra de Deus, às vezes até pessoas que são cristãs mesmo, mas que são iníquas porque não amam a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não consegue conhecer os mandamentos, não consegue conhecer a vontade de Deus para estar no centro dela, não busca o conhecimento e por causa disso perece, como está escrito na palavra do Senhor. Meu amado, minha amada, ele continua dizendo: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Isso já está acontecendo e se intensificará ainda mais, porquanto o amor está se esfriando, as pessoas não estão buscando mais a Deus, estão orando muito pouco, estão perdendo, né, a intimidade, não creem mais na Bíblia como sendo ela a palavra de Deus, como se Deus não fosse poderoso para usar as mãos, o entendimento, para usar pessoas para escrever essa palavra maravilhosa. Isso veio do céu, é um livro santo, é um livro sagrado. E muitos não creem, às vezes até pastores não creem na Bíblia como sendo ela toda a
palavra de Deus. Então tem a palavra de conhecimento e tem a palavra que foi falada realmente por Deus o Pai e por Deus o Filho, Jesus Cristo, o Salvador, a qual nós devemos beijar, como diz no final do Salmo 1. Meu amado, ele diz, o filho se levantará contra o próprio pai e matará. Quando, pois, vide o abominável da desolação situado onde não está, então nós veremos ainda o anticristo, a igreja vai ver o anticristo, a igreja vai ver o homem da desolação, esse que vai dominar o mundo, vai querer escravizar as nações, vai no campo tirar o que tem um pensamento diferente do dele, vai na cama tirar aquela ou aquele que tem um pensamento diferente, vai no eirado da casa para pegar aquele que não tem o pensamento, que não tem o estilo de vida a qual ele decretou, ele determinou. Meu amado, minha amada, abre os seus olhos. Veja, nós estamos chegando na situação. Do jeito que Jesus olha para nossas ofertas no gasofilaço, ele olha também nas urnas no dia da votação, quando escolhemos as nossas lideranças, né, para comandar o nosso país, para comandar o nosso estado, o nosso município. E muitas vezes nós não nos preocupamos em escolher pessoas que são cristãs e pessoas que são tementes a Deus, que amam a palavra de Deus. De maneira que às vezes até sabemos que a pessoa não ama, que a pessoa não quer, que a pessoa tem aversão a Deus, mas porque elas nos fizeram algumas coisas para a nossa vida, para o nosso bem-estar, nós esquecemos do Evangelho, nós esquecemos do próximo, nós esquecemos da geração futura e votamos naquele cidadão. Ei, vai haver cobrança. Por isso que Deus, o próprio Deus, como está escrito em Tessalonicenses, o próprio Deus levantou esse líder e deu autoridade para ele dominar o mundo, porquanto pessoas não querem mais fazer o bem. Pessoas não querem mais buscar a Deus, o conhecimento da palavra de Deus para se curvar a ela, para ser manso diante dela, para poder vivenciá-las. E muitas vezes até no meio cristão. De maneira que é importante, Jesus disse, então, os que estiverem na Judéia, ou seja, para nós hoje, nas grandes cidades, naquele tempo, ele estava falando na Judéia, porque iria acontecer logo em seguida, quando entrariam em Jerusalém, quando iriam matar, iriam destruir aquela cidade, iriam destruir o templo, né? Iriam matar os cristãos, matar as pessoas que temiam a Deus ali naquela cidade. Então Jesus disse, olha, então os que estiverem na Judéia, que hoje são as grandes cidades, fujam para os montes, que são montes literalmente ou campos. Quem estiver em cima do eirado, não desça, nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte para buscar a sua capa, porque será rápido, será repentina essa destruição, será repentina essa perseguição, será repentina o levante do inimigo das nossas almas, que quer fazer o que o diabo veio fazer, que foi roubar, matar e destruir. Vai roubar casas de pessoas, vai roubar a paz de pessoas, vai roubar a liberdade das pessoas. Portanto, meu amado, as pessoas hoje estão entregando a sua liberdade porque votam mal. As pessoas entregam a sua liberdade porque sabem que as pessoas têm tendência a serem escravagistas, a serem totalitários, a serem pessoas que não amam realmente o seu próximo, e as pessoas votam por benefício próprio. E muitas vezes cristãos, muitas vezes pessoas que dizem que amam a Deus, que dizem que amam o seu próximo, mas não se preocupam com o seu próximo e com a sua geração, com os seus filhos e os filhos dos seus filhos e os filhos do seu próximo. Então, ele continuou dizendo, ai das que estiverem grávidas naquele dia, como foi naqueles dias, né, na Judéia, mas também nos nossos dias, na pós-modernidade.
Ai das que estiverem grávidas naquele dia, orai para que isso não suceda no inverno, porque o inverno assola, água vem de baixo, água vem de cima, a terra ensopada de tanto aguaceiro, de tanta água, meus amados, como aconteceu nesse ano de 2021 para entrar 2022 no estado da Bahia e em muitos municípios e estados do nosso país, meus amados, minhas amadas, de maneira que essas coisas acontecerão. Se isso acontecer no inverno, como disse Jesus, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Aí em Daniel capítulo 12, ele diz assim, os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas. Ou seja, os que forem sábios, pois resplandecerão. Os que entenderam o que eu estou falando, e muitos outros profetas, eles resplandecerão, porque terão a Cristo, terão livramentos da parte de Deus, serão arrebatados também logo após a tribulação, quando adentrar na grande tribulação, que é quando vai cair meteoros, estrelas do céu, e vai se intensificar esse negócio na terra. A perseguição ainda será ainda maior, mas o próprio Deus estará derramando juízo na terra, porquanto o homem virou as costas para o Filho, o homem virou as costas para o Deus, o Criador, isso no campo, porque hoje não se planta mais o que é natural, por causa de dinheiro, por causa de vaidades e por causa de avareza, o campo já não é mais como antes, né? As pragas são mortas com veneno que mata pessoas, de maneira, meu amado, que está acontecendo coisas que desagradam a Deus. A tecnologia é um conhecimento que Deus não queria para o homem lá no Éden, por isso que era o conhecimento do bem e do mal, muitas coisas boas que não eram para serem manifestas para o homem, que hoje nós temos e usufruímos, porque é tempo, é do nosso tempo, e a gente tem que aproveitar com sabedoria e inteligência, mas que não era da vontade de Deus a priori, para que o homem fosse recebendo as coisas devagarinho, no tempo e na maneira de Deus, para que ele fosse capacitado para cada coisa. O homem não está capacitado para as grandes tecnologias, a ponto de destruírem-se por conta de guerras e de muitas outras coisas, meu amado. E ele continua dizendo aqui que o que forem sábios serão como um resplendor com fulgor do firmamento, o resplendor do arco-íris. E os que a muitos conduzem à justiça, o que lutam para salvar, pregando o evangelho, correndo atrás de pessoas, esclarecendo, tirando dúvidas, mostrando o Filho, mostrando o Pai da eternidade, levando o evangelho ao necessitado, dando de comer ao que está faminto, dando a palavra de Deus aos que estão em terra seca, em sequidão, porquanto não tem ainda Deus. Então essas pessoas vão conduzir muito à justiça, porque receberão a justiça de Deus, a justiça de Jesus conquistada na cruz do Calvário, vida eterna. Então elas serão como estrelas, sempre e eternamente. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, meu amado, através dessa perseguição, de tantos caos que acontecerão no decorrer de dias e de meses e de um período de tempo, né? Mas os perversos procederão perversamente, está escrito no livro de Daniel, no capítulo 12, procederão perversamente, eles continuarão separando pessoas no campo, eles continuarão matando, destruindo, fazendo o que é mal, né? Mas nenhum deles entenderá essas coisas que eu vos falo, mas os sábios entenderão, como disse Daniel. E aí Jesus continuou dizendo,